Os 10% de renda mais alta no Brasil recebem 32 vezes mais que os mais pobres. O estudo é do Laboratório PUC Rio Grande do Sul, Data Social e da Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina. E a reportagem é de Daiane Ponte. O estudo Desigualdades nas Metrópoles mostra que a média de rendimentos nas regiões metropolitanas se manteve estável nos últimos trimestres. Mas isso não significa que todos estejam se beneficiando igualmente. Os 10% mais ricos têm rendimento médio de pouco mais de R$ 8.000, enquanto os 40% mais pobres recebem apenas R$ 250. Apesar da recuperação da economia após a pandemia, os salários não acompanharam esse crescimento. Tem ocorrido um aumento da renda média do conjunto da renda do trabalho nas metrópoles brasileiras, ao mesmo tempo que tem aumentado a desigualdade de renda. Tá? E esse aumento da desigualdade de renda ele está sendo observado porque os segmentos de mais alta renda têm ampliado proporcionalmente mais o seu nível de renda em relação àqueles de mais baixa renda. Os 10% de salários mais altos conseguiram, entre o segundo trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2023, 10% de aumento salarial. Enquanto que os 40% que têm o salário mais baixo conseguiram somente 2%. É isso que faz com que a desigualdade entre os salários aumente. O percentual de pessoas com renda de até um quarto do salário mínimo também subiu para 24,2% no segundo trimestre de 2023. A economia fragilizada empurrou ainda mais os trabalhadores para a informalidade. Esse cenário também tem relação com o desmonte da legislação trabalhista, que restringiu a capacidade de organização e negociação dos trabalhadores. Os segmentos de maior renda, aqueles 10% de maior renda, eles normalmente estão em vínculos de trabalho de características de maior formalidade, né, do trabalho. Esses são os segmentos que têm, portanto, um maior poder de pressão, de negociação sobre o seu nível de remuneração. Diferente dos segmentos de mais baixa renda. Grande parte das pessoas que compõem este segmento estão com vínculos de trabalho informais. A união política dos trabalhadores, né, são os movimentos sociais, os sindicatos, a participação dos trabalhadores nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais, que conseguem, de certa forma, contrabalançar esse grande poder grande poder político, econômico e social que está concentrado na mão do capital. A má distribuição de renda no Brasil afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. Para os especialistas, valorizar os salários e garantir uma tributação mais justa deve ser o caminho para reduzir as desigualdades no país. Quando se estabelece a mesma alíquota de tributo para todas as pessoas que têm desigualdades de renda, os que ganham menos proporcionalmente passam a pagar mais em termos de tributação. Mas é importante também avançar em termos de tributação dos rendimentos, né? Aumentar a tributação para os segmentos que têm maior remuneração. A mudança da legislação trabalhista prejudicou o caminho que a gente estava indo para melhor igualdade e, sem dúvida, a tributação precisa ser revista. A gente tem uma tributação no Brasil muito regressiva. Regressiva significa os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. Isso precisa ser mudado.